Boa noite, amigos. Continuando da resolução da prova da OAB, prova prática 2010.3. Professor, agora conta a questão número 1, que fala sobre o Caio, que era diretor financeiro de uma determinada instituição, em que supostamente, de acordo com um inquérito movido pela Polícia Federal, teria infringido os artigos 168-A do Código Penal e o artigo 1º da Lei 8.137/90. Ou seja, ele teria sonegado o ICMS e teria deixado de pagar as contribuições sociais, as contribuições previdenciárias, que seria no caso desse último crime, da contribuição previdenciária, um crime federal, de competência federal, e o estadual quanto ao não recolhimento de ICMS. Então, é um crime de cunho tributário, e aqui inicialmente a pergunta do item A seria no sentido de qual meio processual cabível de impugnação em relação à decisão do magistrado. Lembrando que o magistrado que proferiu mencionado aqui é o magistrado federal, que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal tanto para o crime. Foi recebida, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público Federal tanto para o crime da sonegação do ICMS quanto para o crime da contribuição previdenciária federal. Perfeito. Primeiro ponto a ser analisado é que não cabe, não existe recurso previsto para o recebimento da denúncia. Nós temos o recurso restrito para a rejeição da denúncia. Então aqui é cabível, é uma questão até simples, o habeas corpus. Aqui o habeas corpus previsto tanto a nível constitucional, no artigo 5º, inciso 58, assim como no artigo 647 do Código de Processo Penal. Então, essa questão me pareceu simples no primeiro momento. Então, um recurso aí, não teria recurso, ia ter que se valer da ação autônoma de impugnação, habeas corpus. O item B pergunta a quem seria direcionada essa impugnação, a quem seria direcionado esse habeas corpus. Sim, como a questão menciona que o juiz que fez o recebimento da denúncia, a impugnação deveria, o habeas corpus, portanto, deveria ser encaminhada ao Tribunal Regional Federal respectivo, que a questão não menciona, então bastaria o candidato mencionar ao Tribunal Regional Federal. O item C ele pergunta quais seriam os fundamentos utilizados no habeas corpus, levando em consideração que o habeas corpus é um tipo de ação que você não pode mencionar nessa dilação probatória, sim, claro. Essa é talvez a pergunta mais complexa, com certeza, e com pontuação maior, respectivamente. Bem, os fundamentos aqui da defesa são que, apesar da questão não mencionar expressamente, mas como não diz de forma contrária, a questão menciona que foi efetuado o pagamento da contribuição previdenciária, antes mesmo da oferta da peça delatória, sendo na forma do artigo 68-A, parágrafo 2º do Código Penal, causa extintiva de punibilidade. Então esse seria o primeiro argumento a ser levado efeito aí em favor do Caio, não é isso? Do Caio. Seria esse diretor dessa empresa. O segundo argumento a ser movido é em relação à questão da súmula hoje, súmula vinculante 24, que esse delito tinha que se esgotar na esfera administrativa, que não foi oportunizado. Então, da mesma forma, seria possível o manejo dessa ação condição por parte da Justiça. Sim. Então, esse habeas corpus é no sentido de trancamento dessa ação penal por absoluta falta de justa causa. Outro ponto ainda que poderia ser levado em relação a essa questão, um ponto até controvertido, que embora não tenha sido requerido de forma expressa, mas ele aduz quais os argumentos defensivos, a questão da competência. Me parece aí que os crimes, além de não serem conexos, um é de competência estadual, o ICMS, e o outro de competência federal, a questão da contribuição previdenciária. Já há
julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu faço até menção aqui ao habeas corpus 90.205-7 do Rio Grande do Sul, de 18 de dezembro de 2006, que entende não haver conexão, né, nessa hipótese, tratam de bens jurídicos distintos a serem tutelados. Então me parece que uma das questões também aqui seria a exceção de competência em relação ao crime de sonegação aí do ICMS. Né? Porque os fatos gerados. Mas de qualquer sorte, há entendimento também no sentido de que a Justiça Federal atrairia essa competência. Trata-se, portanto, de uma questão controvertida, que se esse for um dos pedidos efetivos do gabarito oficial, vai gerar, sem sombra de dúvida, algum tipo de recurso. Mas, em linhas gerais, me pareceu uma questão tão difícil, e basicamente essa prova tem demonstrado que o FGV tem cobrado, né, os últimos entendimentos dos tribunais. Né? Assim aqui, essa súmula 24, a última súmula vinculante a ser adotada, e pegou muitos candidatos aí desprevenidos em relação a isso. A segunda questão nos parece ter uma filosofia mais material, dentro do direito material da primeira parte do direito penal. Né? É o caso do Caio, que ele é residente no município de São Paulo, seu pai o convidou para fazer uma visita e no caminho ele deu carona para Maria. E quando chegou lá na cidade de Belo Horizonte, que era a cidade onde o pai morava, ele decidiu furtar um determinado valor da carteira do pai. Então a pergunta da FGV nesse caso era o seguinte: o Caio podia ser punido pela conduta praticada, provada, que nos parece que o tipo penal seria o tipo de furto, né? É um 55 caput do... Sim, em concurso de pessoas, né? É o Caio, menciona-se o nome da... A outra moça é a Maria. E a Maria, né? O Caio e Maria, perfeito. A Maria não tinha nada, lembrando que a Maria não tinha nada a ver. Né? Um furto. A princípio aí, ele menciona o horário do furto, algo do gênero? Não, ele não mencionou nenhum tipo penal. Conversa de pertence da casa, guardar-se repouso noturno, né? Noturno, seria um furto qualificado, perfeito. Em concurso de pessoas, né? Mas o Caio, né, por ser filho, né, e um crime praticado sem violência à pessoa, né? Aí não menciona a idade do pai dele. Se o pai dele fosse idoso, se excluiria essa possibilidade, né? O Caio, nesse caso aí, como não menciona, não posso considerar dessa forma, né? Então ele não iria responder por esse delito em função da escusa, denominada escusa absolutória, prevista aí para os crimes contra o patrimônio, no artigo 181, inciso 2º do Código Penal. Então, essa resposta é relativamente simples, né? Aí, no caso, o item B pergunta se a Maria podia ser punida pela referida conduta, no caso, o crime de furto qualificado. Sim, a Maria sim. Né? Nesse concurso de agentes, concurso de pessoas, uma vez que o crime, né, é cometido, como eu disse, no concurso de pessoas, na forma do artigo 30 do Código Penal, não se comunicam, né, as condições de caráter pessoal. Salvo quando elementares ao crime, que não é o caso do crime de furto, né? Então, nesse caso, ela responde sim, né, sozinha, interessante essa questão, por esse furto perpetrado por ambos, né? Que é uma circunstância de caráter pessoal que não se comunica, a regra geral do artigo 30 é essa, ao coautor ou ao partícipe, que no caso aí é o Caio. O item C pergunta, em caso de oferecimento de denúncia, qual será o juízo competente para processamento da ação penal? Lembrando que o Caio morava em São Paulo e o pai dele morava na cidade de Belo Horizonte. Tem uma dúvida, né? Competência é o local da infração, né? Crime instantâneo, crime de furto, vara criminal da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, artigo 70 do Código de Processo Penal. Questão das mais simples, né? Das mais simples, a questão número 2. Muito simples essa questão. A questão 3, no caso, o professor fala aqui do Jeremias, que ele cometeu um latrocínio dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal contra uma senhora aposentada, idosa, que a princípio... Idosa, idade igual ou superior a 60 anos, perfeito. 60 anos dentro da... Porque aí dessa forma, configuraria uma agravante, né? Porque o Estatuto do Idoso não prevê essa conduta aí que foi latrocínio, né? Ou seja, o roubo qualificado pela morte, artigo 157, parágrafo 3º. Do Código Penal. Fala aqui que o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Aí o primeiro engano, né? Porque a conduta, primeiro, que não é em relação ao Tribunal do Júri, né? Porque latrocínio,
não é crime doloso contra a vida, né? Existe até a súmula 603 do STF nesse sentido, né? E outra questão, que a competência não é da Justiça Federal, uma vez que não foi lesionado nenhum bem da União, nem tampouco o delito foi perpetrado por agente, né, da União, né? Então, duas falhas aí em relação à competência. Segunda questão, abordar a competência, né? A questão 2 também fez essa abordagem, mas vamos seguir o problema. Na verdade, então a pergunta, o professor já adiantou, que ele pergunta assim, com base no caso acima, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, indicar os argumentos defensivos para atacar a decisão judicial que decretou, além da denúncia que nós falamos agora, a prisão preventiva do agente por esse crime. Houve a prisão preventiva. Sim, qual foi a fundamentação da prisão preventiva? A fundamentação foi o seguinte. Lembrando, né, que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal, devendo o magistrado fundamentar nesse sentido em função das provas contidas aí nos elementos informativos do inquérito policial ou até no curso da instrução, se for o caso. Aí, como me parece que é só o recebimento da denúncia, né? Aí sim nos elementos informativos do inquérito policial. Qual foi a fundamentação? Quais foram as hipóteses? Sim, o latrocínio é sim um crime, né, que cabível a prisão preventiva, mas vamos ver qual foi a fundamentação do magistrado para tecer um comentário mais apropriado. Aqui a questão fala que o Ministério Público Federal requeriu a decretação da prisão preventiva de Jeremias, o autor do latrocínio, para garantia da ordem pública, tudo bem até, tudo sim, bem, né? A hipótese por seu crime e por seu crime gravíssimo e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas seriam mulheres e poderiam se sentir amedrontadas caso o réu se mantivesse livre. Então, pelo que nós vemos a princípio, professor, temos aqui o que ele fala, são 3 argumentos: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, temendo o que ele viesse a amedrontar as testemunhas, e por ser um crime gravíssimo. As duas hipóteses, né, apresentam as duas hipóteses iniciais. Fundamentação equivocada, né? Como garantia da ordem pública, a gravidade do delito por si só não configura de forma nenhuma a questão da garantia da ordem pública, que deve vir fundamentada necessariamente em função de circunstâncias colhidas nos autos de que aquela pessoa em liberdade voltará a delinquir, né? Outros elementos, ou enfim, né, que ele está ameaçando pessoas de matar, ou que esteja cometendo outros delitos. Do contrário, não se fundamenta essa prisão preventiva como garantia da ordem pública. Já em relação à conveniência da instrução criminal, da mesma sorte, devem vir nos autos elementos, aí uma presunção, né, que as mulheres se sentiriam afetadas e temerosas. Fato que não há nenhum depoimento nesse sentido, questão não narra dessa forma, e tem que ser algo concreto, de ameaça direta, a testemunha, suborno de perito, alteração do local do crime, fato que não se configurou aqui, tá? Então, questão também relativamente simples, né? A ser enfrentada aí no caso das questões processuais aí, da exceção de competência, né? Tanto da Justiça Federal quanto do Tribunal do Júri, né? Vara singular, Justiça Estadual do cometimento do delito, tá? A questão de ter sido cometido na Caixa Econômica Federal não vai afetar nada. E ser idosa, aí não haveria necessidade, configura mera agravante, né, deste delito, e a questão não menciona, não aborda isso. Questão também de cunho simples, me parece.